tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho? Aonde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho? Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do Brasil. Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do Brasil. Até 13 de setembro de 1943, o Amapá ainda fazia parte das terras paraenses. Então, o Amapá era ligado ao Pará. E nesse período estava acontecendo então a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós estávamos vivendo uma ditadura, do Estado Novo, Getúlio Vargas, né? E ele dominava com mãos de ferro, ou seja, ele tinha o total controle sobre os três poderes. Outra característica da época era o declínio do Império da Borracha, né? E, consequentemente, a queda econômica do estado do Pará. Havia apenas 3 cidades, que era o Amapá, Macapá e Mazagão. Então, essas cidades eram cidades interioranas, não eram bem desenvolvidas e era distante da sua capital, no caso, Belém. E a população da época era predominantemente negra. E a economia ela baseava-se na agricultura de subsistência, ou seja, era uma agricultura praticada apenas para o próprio consumo. E também outra característica é a ausência do poder público. Não havia escolas, saneamento básico, né? E o atendimento era precário. Então, para justificar a criação do território, o governo do estado ele estabeleceu alguns motivos. Por exemplo, a primeira, a falta de segurança das suas fronteiras. Haja vista que estamos vivendo numa guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então, as fronteiras do Amapá, não só do Amapá, mas do Brasil, precisavam-se então ser protegidas. Temos também outro motivo que foi o vazio demográfico, né? Essa demografia se refere-se então ao número de população, né? Então era bastante pequena a população do Amapá nessa época. Também a falta de economia de mercado e também a grande extensão física do litoral. Então esses foram os fatores que levaram à criação do território federal do Amapá. O que significava então para o Amapá se tornar um território federal? Primeiro, é que todo o controle estava nas mãos de quem? Do governo federal. Então o governo federal, ele que criava, então, ele que escolhia quem era o governador, escolhia quem eram os seus representantes. Então o Amapá, na verdade, não tinha decisões políticas, né? Não tinha poder de voz, tá? Então todas as decisões eram tomadas pelo governo federal, no caso brasileiro. Sobre as consequências da criação do território federal do Amapá, tá? Consequências imediatas. Então, a criação do território federal do Amapá se deu pelo Decreto-Lei número 5.812/43, em 13 de setembro de 1943. O primeiro governador escolhido, então, pelo governo federal foi Janari Gentil Nunes, e ele permaneceu até 1954. A capital escolhida para o território foi o Amapá, mas depois foi transferida para Macapá em 1944. E aqueles habitantes que habitavam a área central de Macapá, que no total era mais ou menos 2.500 habitantes, eles foram levados para a periferia da cidade, né? Onde hoje são os bairros, por exemplo, de Laguinho e Santa Rita. Então, foram também construídos prédios públicos necessária à gestão do território, né? E a partir daí vieram imigrantes, ou seja, a criação do território fez com que pessoas se interessassem, né, à procura de trabalho, de emprego. Iniciou-se então um processo de exploração, né, que desenvolveu o estado do Amapá, né, que foi a exploração do manganês, através de um projeto chamado ICOM.